e o dash no ar também, com as mesmas formas do dash no chão. Pode usar com double tap, e aí, tudo certo? Nessa aula aqui a gente vai fazer o Air Dash do Mega Man. A gente já tem o dash feito, né, aqui no nosso jogo, só que a gente não tem o Air Dash, né, que é o dash no ar. É realmente como o próprio nome já diz, né? O Air Dash, ele pode ser feito horizontalmente assim, né? Da mesma forma que o dash, no caso tu vai poder pular e usar esse dash, que não é o caso que a gente tem agora. E também vai ter um dash vertical, que eu planejo fazer em alguma aula futura. Só que nessa aula aqui vai ser só o horizontal, tá? Tá com play aqui no vídeo por quê? Tá, enfim, vamos lá. Então, o dash, como você já pode ver ali, a gente já tem ele pronto, né? Então, se você ainda não viu as outras aulas da série Mega Man X, e você chegou nessa aqui por acaso, porque você quer fazer isso aqui, você tem que ver primeiro a aula sobre o dash, que está lá na aula 8, 9, por aí, lá para as aulas bem anteriores. Então, vê aquela aula lá e depois volta aqui para assistir como fazer o Air Dash, porque o dash, o dash no ar, ele vai ser feito, vai ser o dash com alguns ajustes. A gente só vai ajustar o dash para funcionar também no ar, tá bom? Então tá, vamos lá. Primeiramente, vamos começar aqui, então, fazendo uma alteração aqui no dash. Vamos abrir aqui a pasta do dash do Input Gamepad, que tem aqui todas as coisas do dash. Deixa eu tirar aqui o dash na parede. E vamos vir aqui também, ó, no On Shift Press. Esse aqui é o gatilho inicial que faz o dash começar. Aqui tem uma limitação, ó, de plataforma estar no chão, que realmente vai impedir tu de usar isso aqui se estiver no ar, ou qualquer outro estado, né, que não seja no chão. Então, a gente vai ter que colocar, então, que isso aqui não existe, né? Isso aqui vai ser verdadeiro, junto com algumas outras condições que vão permitir também que o dash no ar aconteça. Se eu simplesmente tirar isso aqui, ó, olha o que vai acontecer. Vamos lá. Ele vai dar uma espécie de dash no ar, só que não vai ser do jeito certo, né? Então, olha só, eu vou conseguir pular, ó, e dar um impulso. Só que, olha só, é só um empurrãozinho mesmo, como se tivesse um sopro atrás dele. E ele continua caindo, né? Que o dash no ar do Mega Man, ele fica no ar sem cair por um tempo, enquanto estiver em dash. E se a gente simplesmente colocar aquilo ali, ele vai poder dar um dash, vai poder dar um impulsinho no ar, só que caindo, né? Isso não é o jeito certo. Então tá. Então, além de comparar se dash pode aqui, eu vou colocar então algumas outras comparações. Deixa eu apertar B aqui para o chamamento vazio, colocar aqui, botar aqui. E deixa eu apertar C aqui e colocar novas condições dentro desse evento vazio aqui. Vamos colocar então que o X-base tem que estar no chão, on floor. Só que não só isso, a gente coloca um Y para transformar um bloco de OU. Então vai ser isso aqui ou algumas outras coisas. Vai ser então, apertando C, X-base, comparar se o estado dele é jump ou é fall. Copia ali o estado, coloca fall aqui. E copia de novo e coloca o all jump. Essas aqui são as três maneiras que ele vai poder usar o Air Dash não estando no chão. Então ele tem que estar no chão ou em algum desses três estados, tá? Ou seja, ele vai poder dar no chão, só que, por exemplo, o Wall Slide não vai poder usar. Não vai poder usar quando estiver em escada, porque quando ele está em escada, ele está no ar também, né? Então no Wall Slide ele não consegue, só no ar, pulando ou caindo. Ou o Wall Jump, ó, ele pode pular na parede e usar um dash. E também aqui na escada, ó, ele poderia usar o dash aqui. Só que isso daria um problemão, né? Então, para evitar que isso aconteça, a gente vai colocar esses três estados aqui, que são esses três estados em que é possível tu usar um Air Dash, beleza? Então tá. Isso aqui é o gatilho inicial. Mas e agora, como é que a gente vai desbugar o dash no ar para fazer com que ele não coloque a animação de queda, né? Porque tu vê, ele dá um impulso, ele colocaria a animação de dash, só que ele não usa porque outra animação sobrepõe aquela animação. Que a outra animação é essa aqui, né? É o jump ou o fall, aqui ou aqui. Porque se ele está caindo, ele vai colocar o fall sempre, a não ser que esteja jump attack ou damage. E ele vai colocar o jump sempre, a não ser que esteja isso aqui. A gente tem que colocar outra condição aqui, para dizer que a não ser que esteja em Air Dash, para evitar que ele coloque a animação de jump no lugar do dash. Então, vou colocar aqui, ó, no X-base, uma variável nova, que já está cheio de variáveis, né? Que vai ser um booleano chamado Air Dash, que vai ser, então, ativado quando ele der um Air Dash. Então, a gente coloca aqui, nesse evento, uma condição de que ele não pode ser Air Dash para colocar estado para jump.
Isso vai então manter ele em dash e não colocar o jump no lugar. Assim como o fall também, a gente vai ter que colocar a condição aqui. Então deixa eu apertar C aqui, colocar aqui o xbase, qual é o booleano ativado. Vamos ver se ele air dash, e a gente aperta I, porque se ele não tiver em air dash, ele vai poder colocar o estado para jump. Copiar essa condição aqui, clicar no following e Ctrl V, e temos aqui essa mesma condição para os dois eventos. Então tá, mas quando é que vai ativar o air dash para evitar que isso aqui aconteça, né? Porque isso aqui só vai ser false se ele estiver em air dash, né? Porque se ele não estiver, ele pode colocar para fall. Então quer dizer que se ele estiver em air dash, ele não vai colocar fall e vai manter o air dash normal. Então tá, o que a gente vai fazer então? Vamos colocar que quando ele usa dash e ele não está no chão, ele vai ativar esse booleano para fazer então a animação de jump e fall não tocarem, né? Então deixa eu minimizar tudo isso aqui para que a gente possa ir lá embaixo, lá nas funções do dash que a gente criou na aula do dash. Então tem aqui o dash início. Então aqui no dash início, que é a função que é chamada assim que o dash começa, que é a função que é chamada daquele gatilho que a gente mexeu agora há pouco, que é lá do shift pressed e tal. Aqui a gente vai colocar uma nova condição para saber se ele estiver no ar, colocar o booleano ativado. Então a gente vai apertar S aqui, vamos ver se o xbase está on floor, só que a gente coloca invertido, para saber se ele não está no chão. E nesse caso então, a gente vai colocar uma ação do xbase, setar o booleano morto não, air dash para verdadeiro. Pensa só, o cara dá um dash no ar e morre. Air dash para verdadeiro. E também a gente tem que colocar a velocidade de queda dele para 0. Então essa é uma ação do xbase, colocar, onde é que está? Colocar o fall speed para 0. Então assim ele vai manter a altura que ele estava direitinho. Então colocou o air dash para verdadeiro, vai impedir então que a animação de pular ou de cair assuma a posição do dash. Então vamos ver se isso aqui deu certo. Vamos lá. Olha só. A animação está certinha e eu não estou caindo. Eu estou com a velocidade de dash e eu não estou caindo porque eu não coloquei para voltar ao normal depois de um tempo. Mas olha só, o dash normal ele ainda está certinho, ó. Se eu der um dash normal e pular, ele continua com a animação de pulo e queda, sem problemas. Só vai impedir que a animação de pulo e queda toquem se tu der um dash no ar mesmo, né? Tem uma diferença entre isso. Então, por quê? Qual é a diferença? Quando tu dá um dash e pula depois, o dash início já foi. O dash início tocou e ele não assumiu isso aqui, porque isso aqui estava falso, porque ele deu um dash e estava no chão. Mas se ele der um dash enquanto não está no chão, isso aqui vai ativar. Porque se ele der um dash e não está no chão, o dash só pode ser um air dash, né? Então tá, max speed para 0 e air dash para verdadeiro, que vai impedir que a animação de jump e fall assuma. Bom, e outra coisa que a gente tem que colocar aqui é o seguinte. Percebe uma coisa, olha só. Se eu pular e dar um dash, tenta perceber que ele continua pulando, ele não trava a altura do pulo, olha só. Tu viu que ele foi um pouco para cima ainda, mesmo eu estando em dash? Tenta prestar atenção de novo que eu vou fazer de novo, olha só. Eu vou dar um pulo e eu vou dar um dash. Olha só, ele subiu um pouco mais, mesmo estando em dash. O que tem que acontecer? Ele tem que travar o pulo na hora. Ele tem que dar o dash na altura que eu estava na hora que eu apertei Shift. Então eu vou colocar aqui também um xbase, vetor y, para 0. Isso vai fazer então que o pulo trave na hora, que ele realmente pare de pular e ele deu o dash na altura que eu já estava. Então olha só, agora não tem isso. Opa, isso aqui não deveria ter acontecido. Claro que não deveria ter acontecido, né? Porque tá tudo bugado isso aqui ainda, como a gente já consegue ver, né? Então, qual é o problema aqui? A condição de início do air dash está certa. A gente já consegue iniciar ele. Só a condição de fim não existe. Porque tu vê, o nosso dash, se você viu a aula, você viu, né? Que a gente fez várias condições de fim do dash. O dash ele pode acabar... Opa, a animação acabou. O dash ele pode acabar se tu der um dash para uma direção, mudar para a oposta. Um dash pode acabar quando o dash timer acaba. O dash timer acaba, então a animação acaba e o dash acaba também. E o dash também pode acabar quando tu solta o botão. Acho que são essas três condições. Tu tem que, se tu soltar o botão, se o timer acabar, que o timer é o que faz o dash se continuar, né? Ou também se tu fazer com que, se tu soltar o botão. Se soltar o botão, se o timer acabar, ou se tu apertar pro lado oposto.
Então tá, vamos fazer isso já já. Mas deixa eu colocar aqui, ó, no dash freio e no dash fin, algumas coisas também. No dash freio e no dash fin, eu vou colocar aqui o x base. Tu vai colocar o booleano air dash de volta falso. E colocar também o x base, o fall speed de volta para 3, 4, 5, que é o normal. Copia os dois, Ctrl C, Ctrl V. E é isso aí, porque quando acabar o dash, tu vai ter que encerrar também o air dash. Colocar ele para falso, se tiver verdadeiro, porque se ele manter verdadeiro, ele vai ficar bugando o pull e o fall, né? Então tem que ter uma condição para ele ficar falso também. Bom, temos aqui uma clássica parte que eu coloquei depois de gravar o vídeo, que acontece às vezes. Porque eu gravo uma coisa e depois que eu gravei tudo que eu percebo um bug horrível que aconteceu. E para não criar um outro vídeo falando sobre isso, eu coloco uma parte nova no meio do vídeo. Bom, nessa parte que eu tô gravando já tá tudo pronto, só que tem um bug que ficou no final. Que é esse aqui, ó. Tu dá dash, entra na escada e tu cai assim e fica travado. Isso acontece por quê? Porque a gente coloca no dash fin, agora eu acabei de colocar, né? Colocar o air dash para falso e o max falso IP345. Só que isso aí vai acontecer quando tu entrar na escada também. Quando tu entrar na escada, isso aqui acontece. Isso vai fazer então que o fall speed, que era 0 por causa da escada, né? Na escada ele fica com fall speed 0, vai ficar com isso aqui. Isso vai bugar tudo. Então tu coloca um subevento aqui do x base, comparar se a variável booleana air dash é verdadeira, e só se for air dash tu vai fazer isso aqui. Copia isso aqui para cá também e tira aqui e aqui. Fechou? Então agora vamos testar aqui o bug, ver se ele tá funcionando, se ele tá rolando ainda, né? Isso aí, ó, só até tomei banho já, tava super suave e vejo isso aqui acontecendo no jogo. É muito triste isso. Então tá, ó, dash, entra na escada, não bugou. Estava certo. Então, de volta pro vídeo, essas coisas acontecem às vezes, então, paciência. Então tá, e isso aqui, ó, é uma coisa que não vamos precisar, tá? Isso aqui que eu fiz foi um band-aid que eu coloquei num bug. Coloquei um band-aid nele porque eu não sabia o que estava acontecendo. Então eu coloquei um band-aid para ele não bugar tanto. Mas isso aqui era um bug causado pelo run start. Porque eu já devo ter falado na aula que eu mudei o run start, que eu tirei o run start do nosso jogo. Ele tinha uma animação run start, né? Eu tirei essa animação e coloquei só no run. Porque o run start fazia o quê? Ele começava o run start, depois de um tempo ele colocava em run. Então, quando tu dava um dash, enquanto estava em run start, depois de um tempo colocava em run. E o Mega Man corria com a animação de run. Dava um dash com a animação de run. E isso bugava tudo por causa do run start mesmo. Por causa daquele wait que a gente colocava para botar para run depois. Então eu posso deletar isso aqui, que isso aí é um band-aid que não vai mais ser necessário. O bug foi corrigido de verdade agora. Então tá, o dash com tap tá certinho. Isso aqui não vai precisar mexer em nada. Agora então vamos realmente fazer as condições de fim do air dash funcionarem também. Então, olha só, aqui tem o dash time menor que 0. Esse aqui é uma das condições de fim. Aqui, ó, nós temos outras. Aqui temos, ó, se for o lado direito, se apertar para a esquerda, acaba. Se for o lado esquerdo, se apertar para a direita, acaba. Se for dash com tap, se estiver espelhado e apertar para a esquerda, acaba. Se for dash com tap não espelhado, se apertar para a direita, acaba. Sabe? Então... Ah, tá, se tu soltar o botão... Ah, tá, perdão. Se tu tiver espelhado, se tu soltar o botão esquerda, o dash acaba. Se tu tiver não espelhado, se soltar o botão direita, o dash acaba. Então, o dash, isso aqui é uma coisa do dash com tap de tu manter segurado o lado para dar dash. Então, isso aqui são todas as condições que a gente já criou na aula de dash para acabar, para encerrar o dash. Porque ele tem que começar, ele tem que fazer o que tem que fazer e tem que terminar. Todas as ações são assim, né? Elas começam, elas fazem o que tem que fazer e depois elas terminam. Então... Se a gente não terminar ele direito, ele vai bugar tudo. Então, o que eu vou fazer agora é colocar essas condições aqui, só que com o dash no ar, né? Igual essa aqui também. Que essa aqui é quando o timer acaba, que vai fazer o dash acabar. Então tá, vamos lá. Então, eu vou copiar isso aqui, tá? Segura Ctrl e solta. E colocar aqui, em vez de plataforma no chão, colocar-se o x base, se tiver com booleano, air dash. Morto de novo não, né? Air dash. Se ele estiver em air dash. Então vamos ver. Se é dash com tap, se ele está espelhado e ele solta o botão, ele tem que acabar o dash. Então, nesse caso aqui, se ele soltar o botão, ele vai chamar dash freio tranquilo. Eu só vou copiar isso aqui, em vez de colocar isso aqui como um ou aqui, porque tem partes que são diferentes. Então a gente vai ter que colocar ações diferentes para essas partes.
Só que agora que eu fiz aqui com o Dash com Tap, eu percebi que tem uma coisa assim que a gente tem que alterar com o Dash com Tap. Deixa eu vir aqui no Shift Pressed, aqui nesse primeiro gatilho que a gente tem aqui. Eu vou copiar tudo isso aqui. Ctrl C. E agora deixa eu vir aqui, ali embaixo, aqui no Dash com Tap, ó. Tem aqui o Right Ever Pressed. Deixa eu apertar B aqui e colar isso aqui. Deletar essa condição, apertar Y. E isso aqui só vai acontecer nesse caso aqui. Porque aqui estava colocando do mesmo jeito que estava o Shift Pressed antes. Que era, só pode começar se estiver no chão. Só que então a gente tem que mudar para não só se estiver no chão. Se estiver no chão, ou Jump, ou Fall, ou All Jump. Mudar realmente o gatilho que pode acionar o Dash com Tap também. Então deixa eu deletar isso aqui. Apertar B, colar a nova condição, apertar Y. Puxar tudo isso aqui para cá. Tá bom? Isso aqui eu coloco fora disso aqui, obviamente, porque é um bloco de OU, né? Se eu colocar aqui tudo isso aqui em cima e apertar Y para colocar um OU, isso aqui vai se tornar OU também. Sendo que não é OU, tem que ser E, esses dois aqui, tá? Isso aqui é só OU, então coloca ação aqui embaixo desse aqui. Entendido? Então tá. Aqui tem que colocar o mesmo gatilho de lá de cima, né? Ficou claro. Então beleza, agora vamos ver então agora as condições de fim. O início agora está realmente tudo preparadinho. Então agora aqui. Opa, aqui também tem que fazer alteração depois a gente faz. E aqui, ó, Platform is on floor, aqui tem o Is Dash. Então tá, aqui nesse caso ele vai chamar o Dash freio. Mas nesse caso aqui, não vai ser o Dash fim. Nesse caso aqui ele vai fazer outra coisa. Porque tu terminou o Dash apertando para o lado oposto. Nesse caso, ele vai travar o Dash, só que ele não vai travar a velocidade do Mega Man. Ele vai travar só o Dash mesmo. E isso vai ser com uma outra função que a gente vai criar agora. Vou tirar essa função aqui. E vou criar a nova função aqui embaixo. Vamos lá. Aqui junto com o Dash Fin, eu vou criar uma nova função que vai ser o Air Dash Fin. Então deixa eu apertar B aqui, puxar aqui para fora, o evento vazio. Apertar C. Colocar aqui um function. OnFunction. A função é Air Dash underline Fin. É o fim do Air Dash, que vai ser um pouco diferente do fim do Dash. O que isso vai fazer? Vai tirar o Air Dash, colocar o Force Speed de volta ao normal e colocar também o X-base, colocar o valor de Dash Dir para vazio. Isso vai fazer então a direção tirar. E agora aqui no Shift, segurando o Shift aqui em cima, nesse evento aqui, ó, colocar também, tirar esse Is on Floor, colocar para cá isso aqui, e é isso aí. Porque agora, se a gente colocar ele como vazio, Dash Dir, ele vai, então, assim que acabar o Air Dash, assim que acabar o Air Dash por aquela função Air Dash Fin, ele vai continuar podendo se mover com velocidade, só que sem segurar Shift. Ele vai ter que mexer os direcionais. Então, esses casos aqui, ó, eles são casos de que o Dash, ele acaba, perdão, aqui embaixo, o Dash, ele acaba, só que a velocidade não acaba. Se a gente chamar essa função aqui, ó, ela vai fazer com que a velocidade volte ao normal também. Só que nesse caso aqui, ele vai poder mudar de direção no ar, só que com a velocidade se mantendo rápida. E aí a gente vai manter a velocidade rápida com essa nova função. Com a função aqui, function, call function, chamar a função Air Dash Fin. E o mesmo serve para cá, Air Dash Fin. Tá bom? Então aqui o Shift Release, mesma coisa, Dash freio. E isso aqui, ó, não existe, que é a criação da fumaça. A fumaça não é criada no ar, só no chão. Tá bom? Então as condições de fim elas foram feitas, exceto por essa aqui, né? Porque aqui é quando o Dash Timer termina. Essa é a terceira condição de fim. Nós temos a mudança de direção, o soltar o botão de Dash e finalização do Dash Timer, né? Quando acaba o Dash Timer, ele tem que acabar o Dash também. Então aqui a gente tem que tirar o Platform is on Floor e colocar outra condição. Vamos apertar S e colocar se o X-base, se o booleano Air Dash for verdadeiro, tira o Trigger Once, aperta B, coloca aqui o Platform is on Floor. Então a gente vai acionar uma coisa diferente para cada um desses aqui, para um desses casos aqui. Se estiver no chão, chama o Dash freio. Se estiver no ar, tu vai chamar o Air Dash Fin, tá bom? Então vai para cá, coloca o Air Dash Fin. Beleza? Isso vai fazer com que ele
depois que termine o dash, ele possa ainda mover mais um pouquinho com velocidade, tá bom? Se acabar o timer e ele estiver mantendo um direcional pressionado, beleza? Então, além disso, falta uma alteração que a gente vai fazer já já. Deixa eu vir aqui com vocês e mostrar como é que está o nosso Air Dash. Vamos lá. Então agora se eu pular The Dash, ele acaba. Olha só, ele acaba. Se terminar o timer, né? No caso eu estou deixando o Shift até o final. Acabou o timer, acabou o Dash. Se eu soltar o Shift, ele acaba também. E se eu... e mais o que nós temos? Se eu apertar um lado oposto, né? Se eu der Shift aqui e apertar o lado oposto, ele acaba também. Olha só. Beleza? Isso é o que a gente precisa. O Dash está funcionando direitinho, olha só. Então, o Dash funciona no chão e no ar. Só que agora tem um probleminha com o Dash no chão. Se eu der Dash, pular e tentar ir para o lado oposto, eu não consigo. Porque a velocidade ela vai travar somente para o lado que for o Dash, Gear, por algum motivo. Então, para arrumar aquilo ali do pulo, pulgar, a gente vem aqui no... Onde é que está? Deixa eu voltar aqui para baixo. Dash time é maior que 0. Aqui ó, no Platform on Jump, setar o grupo animação do chão ativado e também colocar o X base, setar o valor de Dash Gear para vazio. Então agora ele vai poder pular e manter a velocidade para a direção oposta do Dash também. Não vai ser só para a direção do Dash. Tá? Porque isso realmente é um bug que veio com o Air Dash, não é um bug que tinha antes. É um bug novo que a gente arrumou agora para funcionar com o Air Dash 1. Bom, então com isso o nosso Dash no ar está funcionando. E o Dash no chão ainda funciona direitinho. Olha só, o Dash no chão sem problemas aqui funcionando. E o Dash no ar também, com as mesmas formas do Dash no chão. Pode usar com Double Tap e tu tem as mesmas condições de finalização. Pode apertar para o lado oposto e que tu vai então bloquear o Dash. Então, tem um bugzinho no Dash ainda, que é quando tu segura os dois lados e segura Shift, tu vai dar o Dash assim, parado, sabe? É meio bugado isso. O mesmo serve pro ar. Tá funcionando a mesma coisa no ar. E outro bug que tem no Air Dash, que surgiu agora, é isso aqui, ó, do Dash na parede. O Dash na parede agora ele tá meio bugadinho. E a gente vai resolver isso em alguma outra aula de correção de bugs ou em alguma outra aula, porque isso aqui eu descobri durante a aula e eu não sei como corrigir isso. Tentei aqui, só que não deu muito certo. Deixa eu arrumar isso aqui que eu fiz. Bom, então para essa aula é só. Bom, se você quer aprender mais com Struct 2, eu te convido para conhecer o meu canal. Conheça o canal Marketing Dev, que eu tenho bastante coisa aqui. E também tenho cursos online na Udemy e também o curso Metroidvania, que você pode ver pelo link aí em cima no card e aqui embaixo também na descrição. Então é isso aí, até a próxima aula.